Vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus nessa noite. Eu peço para que você abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Na semana passada eu introduzi o assunto dessa carta e hoje nós vamos entrar na carta mesmo. Nós vamos já estudá-la mesmo, pelo menos os primeiros versículos. Será que você se lembra qual é o assunto dessa carta? Qual é o tema dessa carta? Está escrito ali, ó. Pode colar. A igreja sob ataque. E nós falamos na semana passada sobre essa realidade, sobre como tem sido, hoje em dia, como nós temos visto a mercantilização do Evangelho. O Evangelho sendo barganhado, sendo deturpado, sendo apresentado totalmente diferente do que a Palavra de Deus apresenta. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso. Ser cristão é a maior bênção do mundo. Mas, infelizmente, muitos têm deturpado essa verdade, muitos têm barganhado essa verdade do Evangelho e muitos têm feito do Evangelho um comércio. Muitos têm interpretado teologia de forma incorreta e, por causa disso, as maiores bizarrices, eu uso esse termo mesmo, bizarrices, têm acontecido dentro de muitas que se intitulam igrejas. E, infelizmente, por causa de muitas dessas bizarrices, nós somos também colocados nesse pacote, porque você fala, você é crente? Sim, eu sou cristão. Então você é colocado naquele pacote dessas pessoas que têm essas famosas unções disso, unções daquilo, teologias disso, teologias daquilo. E alguns irmãos, foi interessante o retorno que eu tive da última mensagem que eu preguei, porque muitas pessoas falaram, pastor, unção do cuspe, é sério isso mesmo? É sério, irmãos. Pesquisa na internet, eu nem pesquiso, mas dá uma olhadinha no YouTube, algumas coisas a respeito disso, você vai ver que tem coisa até pior do que isso. Tem coisa até pior do que isso. Um santo cuspe acaba sendo até coisa pequena, é peixe pequeno perto de muitas coisas que têm sido ensinada e dita aí fora. Irmãos, o objetivo dessa carta, uma carta curta, lembra? 3 capítulos, ou seja, em menos de 2 anos a gente termina ela, uma carta bem curtinha. O propósito dessa carta é o quê? É expor, derrotar e frustrar todos os falsos mestres junto com suas doutrinas heréticas. E eu intitulei então essa série como sendo a igreja sob ataque. Irmãos, é importante que você tenha na sua mente que o Evangelho, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem sido atacada desde os primórdios. Desde quando ela foi inaugurada no Pentecostes, desde quando a igreja inicia o seu ministério aqui na terra, Satanás já tem levantado pessoas para serem, vamos usar um termo, mas para serem contrários ao Evangelho. Para serem aquelas pessoas que deturpam, que são falsos profetas, que têm um objetivo único de lucrar com o Evangelho, ou de conquistar poder e liderança, ou de buscar fama, pessoas que não têm o objetivo que nós vemos escrito nas Escrituras sobre o objetivo principal do Evangelho. Então, irmãos, desde a época de Pedro, a igreja já estava sofrendo ataques de falsos mestres, com doutrinas falsas, contrárias àquilo que as Escrituras ensinam. Mas com o passar do tempo, você acha que isso foi melhorando? Infelizmente, não é isso que nós temos visto em nossos dias. Com o passar do tempo, nós percebemos que ainda hoje, a igreja atual ainda sofre com esse mesmo problema. Na verdade, parece que esse problema só aumentou, tomou proporções gigantescas até certo ponto, onde hoje em dia há uma grande confusão a respeito do que é fé, a respeito do que é salvação. E isso tudo é resultado do ministério, do trabalho de lobos vorazes, falsos mestres, que têm mercantilizado a fé, que têm enganado pessoas através dos seus falsos ensinos. E se você perdeu a mensagem da semana passada, em breve ela estará disponível na internet, você vai poder consultá-la então, e eu recomendo a você
que ouça aquela mensagem, porque ela é uma introdução bem geral de tudo o que está acontecendo aqui na época em que Pedro escreve a sua segunda carta. Então é bastante interessante que você ouça aquilo para você entender melhor o cenário em que Pedro está escrevendo essas palavras aqui. Mas, irmãos, diante dessa realidade de que a igreja está sofrendo ataques, de que o evangelho de Jesus Cristo está sob ataque, como nós podemos nos proteger desses ataques? Como nós podemos, então, ter ferramentas para lidar contra esses ataques de falsos mestres, ataques do inimigo? Eu acho que ficou bem claro na semana passada, quando nós falamos que a chave para nós não sermos enganados por falsos mestres e falsas heresias se encontra na palavra que se repete 16 vezes nessa carta. Qual é? Conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento a respeito do Evangelho, a respeito da verdade. Irmãos, na vida cristã, no cristianismo, não tem espaço para preguiçoso mental. Não tem espaço para pessoas que não querem aprender da palavra. Se você é um cristão, você precisa compreender esse livro. E para compreendê-lo, você precisa estudá-lo. Quanto mais o tempo passa, menos o crente passa tempo com as Escrituras. Quanto mais o tempo passa, menos o cristão conhece a Escritura. E como resultado disso, eles se tornam presas fáceis, porque não estão preparados para enfrentar ensinos hereges, ensinos falsos. Você, como cristão, não pode se acomodar. Você, como cristão, não pode ter preguiça de pensar. Escola dominical é escola, irmãos. É um lugar de quê? Aprender. É um lugar de estudarmos. É um lugar de nos aprofundarmos mais na teologia. A pregação da palavra não deve ser somente autoajuda. A pregação da palavra deve ser teológica, deve ser fundamentada na palavra. Vocês devem crescer em teologia também. Por isso que nós incentivamos a cada um dos irmãos a fazerem os cursos que a igreja promove, a se matricularem nos institutos, a serem frequentes na escola dominical, a adquirirem aquele livro que está sendo a preço de custo, que o pastor Ari, com a editora dele, tem promovido, que é uma bênção. É um estudo de Gênesis a Apocalipse, do nada ao novo céus e nova terra. E ali naquele livro ele apresenta um compêndio teológico. Ele vai colocar tudo a respeito de teologia em 10 lições. E com certeza, muito em breve, provavelmente no próximo ano, ele vai ser uma matéria que nós teremos na nossa escola dominical. Porque nós queremos ensinar teologia para os nossos crentes. Irmãos, se queremos ser vencedores contra doutrinas falsas, precisamos aprender teologia. Precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E como eu disse, irmãos, Pedro aqui, ele divide no seu livro, e ele mostra aqui na sua carta, alguns mecanismos de defesa, alguns sistemas de defesas que nós temos. Ele não simplesmente fala, você tem que ter conhecimento. Ele fala qual é esse conhecimento que você deve ter. Quando nós olhamos na sua carta, nós podemos dividi-la em 4 partes, como sendo a primeira a seguinte. O primeiro sistema de defesa que você deve ter é: conheça a sua salvação. Então ele trata isso do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 1. O segundo assunto que ele vai tratar é: conheça as Escrituras. Ele vai tratar isso ainda no capítulo 1, versículo 12 a 21. Depois ele trata: conheça seu adversário, os falsos mestres. Então ele traça um perfil de quem é esse falso mestre. Não necessariamente falando sobre os seus ensinos, mas falando de como ele é, a sua característica. E depois, por último, ele fala sobre conheça o seu ensino. Ali ele entra um pouco, aparentemente, no que aqueles falsos mestres estavam ensinando. Aparentemente, eles estavam ensinando contra a volta de Cristo e eles estavam ensinando contra a santificação do cristão. Então, Pedro combate esses ensinos. Irmãos, é imprescindível que nós compreendamos esses sistemas de defesa que Pedro apresenta aqui de forma completa. Você precisa conhecer a respeito da sua salvação, precisa conhecer a respeito das Escrituras, precisa conhecer a respeito dos seus adversários e dos seus ensinos. Isso é fundamental.
Hoje em dia, se você conhecer a respeito da sua salvação, qualquer pessoa que chegar para você apresentando qualquer outro evangelho que não seja o que a palavra de Deus apresenta, você vai acender a luz de alerta e você vai falar: isso não é bíblico. Você não precisará nem ligar para o pastor. Pastor, é assim mesmo? Não, nem precisa, porque você vai ter conhecimento suficiente, baseado nas Escrituras, para saber o que é a sua salvação. Agora, Pedro aqui, irmãos, ele apresenta a nossa salvação, ele fala como ela é, e ele faz essa apresentação de 3 formas. Nós percebemos isso aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo de 1 a 4. Ele apresenta essa salvação de 3 formas. Mas para nós, antes de eu apresentar para você quais são, vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura desses trechos, e logo depois nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Segunda Pedro capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez. Nosso Deus, rogamos as suas bênçãos nesse período que vamos estudar a sua palavra. Eu rogo ao Senhor que me capacite na exposição da tua palavra nessa noite. Eu peço ao Senhor para que cada crente aqui, cada visitante, possa sair daqui alimentado pela sua palavra. Use-me como instrumento nas suas mãos, porque é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode se assentar? Então, Pedro apresenta aqui para nós a salvação de 3 formas. Quais são essas 3 formas? Primeiramente, ele fala sobre a fonte da nossa salvação, no versículo 1. Em segundo lugar, ele fala sobre a base da nossa salvação. E por último, a suficiência da nossa salvação. Então, se nós pudéssemos fazer um esboço desses 4 versículos, nós poderíamos dividi-lo dessa forma. Pedro está falando sobre a fonte da nossa salvação, da onde ela vem, a base da nossa salvação, em que ela está alicerçada, e ela é suficiente para quê? Para que ela serve? Ela é eficaz para quê? Então Pedro vai dividir esses 4 versículos dessa forma. Então, primeiramente, vamos ver a fonte da nossa salvação. Vamos ler o versículo 1. Olha o que diz no versículo 1. Vamos ler mais uma vez. Fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui ele identifica a origem da nossa salvação. Quando ele diz no versículo 1, aos que conosco obtiveram ou alcançaram fé igualmente preciosa. Esse verbo aqui, obter, alcançar, significa no original, carrega uma ideia no original de receber algo que não pode ser alcançado mediante o seu esforço. Não é algo que você recebe mediante o seu trabalho, a sua capacitação ou o seu merecimento. É algo que não é alcançado por mérito, é algo que vem exclusivamente de Deus. Ou seja, a nossa salvação, quando Pedro a apresenta aqui, ele a apresenta da seguinte forma. Ele diz: a salvação que você tem, crente, ela não é proveniente de você. Ela não vem da sua habilidade. Ela não vem do seu merecimento. Ela vem única e exclusivamente de Deus. Irmãos, a fé salvadora, ela tem a sua origem em Deus.
Se Deus não colocar a fé em nosso coração, nós somos incapazes de crer em Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz isso de forma clara quando ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E ele fala: e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A salvação, a fé, os dois. O que ele está dizendo aqui, não tenho tempo para me aprofundar no grego, mas quando nós olhamos aqui a construção gramatical, o que ele está dizendo aqui é: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a salvação que nós recebemos em Jesus Cristo e a fé que nós recebemos para crer em Jesus Cristo é um dom de Deus. É Deus que nos dá, é Deus que coloca em nossos corações a capacidade de termos fé em Jesus Cristo. E ele complementa dizendo que não vem de obras para que ninguém se glorie. Você tem merecimento algum na sua fé? Nenhum. O ser humano, ele quer desesperadamente ser participante da sua salvação. Ele quer desesperadamente ter qualquer mérito na sua salvação. Mas, irmãos, as Escrituras deixam claro, Pedro deixa claro aqui, Paulo deixa claro em Efésios, que a salvação tem a sua origem, a sua fonte em Deus. Tanto a graça da salvação, quanto a fé para crer, são parte desse dom de Deus. O que é um dom? É um presente. É aquilo que Deus nos dá, é aquilo que Deus coloca na vida do ser humano. Irmãos, é isso que aparece aqui. A palavra de Deus nos apresenta, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ela diz que o ser humano, ele está cego à luz do Evangelho. Por isso nós somos incapazes de crer por nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos filhos da desobediência. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Nós somos cegos às coisas de Deus. Se nós cremos no Evangelho um dia, é porque Deus nos deu a fé para crermos nesse Deus. Sendo assim, irmãos, na nossa salvação, sabe quem é o único que recebe toda a glória? Deus. Deus, Ele recebe toda a glória. Nós não temos participação nessa salvação. A fé que nós temos vem de Deus. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 6, versículo 23. Ele fala: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Paz, amor e fé vem de quem? Da parte do Senhor Jesus Cristo, vem de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz: pois vos foi concedido por amor de Cristo, ou seja, foi concedido pelo amor de Cristo, não somente o crer nele, olha só, veio de quem? Dele. E o que ele concedeu? Não somente o crer, mas também o padecer por ele. Então nós reconhecemos que quando nós sofremos por Deus, nós sofremos porque isso é o plano de Deus. E a salvação também o é. Da mesma forma, parte de Deus. A fé salvadora vem de Deus. Não é algo natural do ser humano. Alguns dizem: mas pastor, o ser humano tem um certo aspecto, tem um lado de fé também, né? E eu digo para você: sim, tem um lado de fé, tem a sua responsabilidade de certa forma. Nós não conseguimos entender necessariamente como isso se encaixa perfeitamente, mas nós cremos que isso acontece, e eu sei que na mente de Deus isso é claro e estabelecido. O ser humano tem um aspecto de fé, como por exemplo, quantos aqui já voaram num avião? Um bom grupo, né? Você consegue entender toda a física que faz aquele avião tão pesado ficar lá em cima? Você consegue entender tudo que está envolvido, a engenharia, tudo por trás daquele avião que está lá em cima? Fala, mas como pode um trambolho desse tamanho, tão pesado, um monstro de um avião, permanecer ali? E você fica lá em cima, muitas vezes com medo, mas com fé que aquele avião não vai cair, não é? Você coloca a sua fé. Então o ser humano tem um aspecto de fé natural. O ser humano tem um aspecto de fé. Quer um outro exemplo? Ao chegar aqui, você sentou nessa cadeira, não sentou?
Você começou a apertar para ver se ela ia cair, se ela ia suportar seu peso antes? A maioria simplesmente chegou, puxou e sentou. Por quê? Você colocou a fé de que essa cadeira foi projetada de tal forma que ela é suficiente para suportar o seu peso. Se você tiver um pouquinho acima, toma cuidado, que ela não é tão forte assim. Mas ela, em geral, suporta. Ela foi projetada para isso. Então, o ser humano, ele até tem um aspecto de fé, uma fé natural. Mas sabe, irmãos, essa fé natural do ser humano, ela é incapaz de salvá-lo. Não é a fé salvadora. A fé salvadora, conforme Efésios diz, ela é dom de Deus. É Deus que coloca essa fé no coração do ser humano. Ela tem origem em Deus. Mas qual é o meio dessa salvação, irmãos? Olha o que o versículo 1 continua dizendo. Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, a salvação, ela não é baseada na sua justiça. Amém por isso, né? Porque se você precisasse ser justo para ser salvo, você estava, assim como eu, perdido, para sempre, sem esperança, sem chance. A palavra de Deus fala que a nossa salvação, ela é baseada na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, no momento em que você coloca a sua fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus é imputada, é colocada na sua conta. Você consegue imaginar, você consegue mentalizar o tamanho da bênção que isso significa? Você só vai conseguir entender o tamanho da bênção que isso é quando você começar a entender o quão pecador você é, o quão incapaz e injusto você é. Irmãos, esse versículo está nos apresentando uma das maiores bênçãos da salvação. A justiça de Deus é imputada na sua conta. Imagina que você tivesse uma dívida de milhões e milhões e milhões de dólares, porque dólar está mais caro que reais, né? Imagina, se eu tivesse essa dívida, você estava conseguindo dormir? Provavelmente não, né? Você dava às vezes R$100 no cartão de crédito e já fica todo inquieto ali, né? Imagina se você estivesse devendo uma conta que você seria incapaz de pagar. Talvez você está vivendo essa realidade hoje, né? Fala, pastor, não é milhares e milhares ou milhões e milhões, mas já está me dando trabalho, eu não consigo pagar. Se alguém chegasse para você e falar, deixa comigo, essa eu faço, essa eu pago, eu quito. Você ia gostar disso? Irmãos, Jesus Cristo fez algo infinitamente superior do que pagar sua conta no banco. Ele pagou a sua conta com Deus. A sua dívida com Deus era impagável, era inimaginável. Você nunca seria capaz de quitar esse débito. Mas Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, a justiça de Deus, Jesus Cristo chega diante de Deus, então apresenta o escrito da dívida, e ele coloca lá, lembra aquilo que nós estudamos, as palavras da cruz? Tetelestai, está consumado, está concluído, está pago. E se você crê em Jesus Cristo, foi isso que ele fez por você. A justiça de Deus foi imputada, foi creditada na sua injustiça. É até difícil nós entendermos isso, mas é isso que aconteceu. Jesus Cristo, a justiça de Deus foi imputada na minha vida. Isso significa, irmãos, que quando o cristão ele peca. O cristão ele erra. Mas quando Deus olha para o cristão, ele não enxerga mais os nossos pecados, as nossas imperfeições. Ele enxerga Jesus Cristo, justo e santo, porque ele está entre nós e Deus. Que benefício! Que maravilha! Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele vê a justiça de Cristo acreditada na sua conta. Mas se você não crê em Jesus Cristo, se a sua fé não está depositada nele, a sua injustiça causa nojo em Deus. A sua injustiça faz com que você se torne asqueroso diante de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo e Ele não pode contemplar o pecado. E por causa do seu pecado, você passará a eternidade separado de Deus,
no inferno. Irmãos, olha que maravilha o que nos é apresentado aqui. A origem da nossa fé é em Deus. E a partir do momento que nós cremos, a justiça de Deus é imputada em nós. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26, pode acompanhar ali, diz assim: porque todos pecaram e destituídos ou carecem, necessitam, estão fora da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos de outrora cometido, para o quê? Demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Sabe o que esse verso está dizendo? Que no momento que nós recebemos a fé para crer, ele também é justo e ele também nos justifica. Ele nos declara justos por meio da fé em Jesus Cristo. E essa justiça de Deus, imputada a você, cobre todo o seu pecado e te faz aceitável diante de Deus. A justiça de Jesus Cristo. Irmãos, é maravilhoso quando nós paramos para entender a profundidade somente dessas palavras que nós estamos vendo aqui em 1 Pedro. Observe também Atos, capítulo 13, versículo 38 e 39, diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. E olha o que ele diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O que está sendo apresentado aqui em Atos? Está sendo dito que, pela fé em Jesus Cristo, você é justificado, declarado justo, coisa essa que seguir os 10 mandamentos seriam impossíveis. Você nunca conseguiria seguir à risca a lei de Moisés para então se tornar justo diante de Deus. Então, porque você nunca conseguiria fazer isso, Jesus Cristo morreu na cruz e imputou a justiça dele na sua conta. Então, quando você crê, você é liberto de toda a penalidade do pecado. Coisa essa que a lei de Moisés nunca seria capaz de fazer. Portanto, fica claro, irmãos, que a fonte da nossa salvação é quem? Deus. Tudo na salvação é proveniente de Deus e não de nós. Ele nos dá a fé, Ele nos dá a sua justiça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação é então um dom de Deus em todos os sentidos. Todos os sentidos. Segundo lugar, vamos ver agora a base da nossa salvação. Olha o que diz o versículo 2, acompanhe comigo. Ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A base da nossa salvação está no que então? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a palavra aqui que ele usa, conhecimento, epignosis, no grego, ela significa não somente um conhecimento superficial, significa um conhecimento íntimo, um relacionamento de intimidade. E a maioria das vezes, quando essa palavra aparece nas Escrituras, conhecimento, ela está relacionada, principalmente no Novo Testamento, ela está relacionada ao conhecimento para a salvação. Sabe quem é um escritor no Novo Testamento que gosta muito de usar esse termo? Paulo. Paulo faz uso desse termo conhecimento, referindo-se à salvação, várias vezes, principalmente em 1 e 2 Timóteo e Tito. Ele usa isso quando ele fala um conhecimento da verdade. Mas, além disso, nós vemos registrado em João capítulo 8, versículo 32, as seguintes palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa, irmãos, que a Bíblia apresenta aqui, diz que o ser humano precisa conhecer a verdade. Por que ele precisa conhecer a verdade? Porque a verdade
não está naturalmente no ser humano. O ser humano não nasce com a verdade habitando em si. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra o homem como tendo um coração enganoso. Isso significa que, como o seu coração é enganoso, o seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade, elas mentem contra você. Elas são seus maiores adversários. A sua percepção, o seu próprio julgamento, eles fazem com que você sinta segurança quando você não deveria sentir. E ele faz que você se sinta inseguro quando você deveria se sentir seguro. Porque eles são enganosos. O ser humano natural carece de conhecer a verdade de Deus. O homem que desconhece a verdade de Deus, ele não consegue entender o poder de Deus para salvá-lo. Ele não consegue enxergar o seu estado de depravação. Ele não consegue entender o seu distanciamento de Deus. Ele acha que está tudo tranquilo. Ele acha que está tudo bem. Ele não consegue ver o risco que ele está correndo em não conhecer a verdade de Deus. Ele se sente confortável quando na verdade ele deveria estar desesperado pela condição na qual ele se encontra. Isso tudo é por quê? Porque ele não conhece a verdade. E se quando nós conhecemos a verdade nos liberta, isso significa que quando nós não conhecemos a verdade, nós somos o quê? Escravos da mentira. Irmãos, esse é o perfil descrito nas Escrituras de todo aquele que não conhece a Deus. Ele está cego, ele está totalmente longe dos princípios da palavra de Deus. Irmãos, a nossa salvação, ela não é baseada em emoção. Você não pode dizer, não, eu me sinto salvo, eu devo ser salvo. Não é baseada em emoção. Não é baseado em experiências. Um dia eu me batizei, então eu devo ser salvo, porque eu fiz o batismo. Eu me declarei, me fiz uma profissão de fé mediante ao batismo. Não é baseado em experiências. Um dia alguém chegou para mim e falou uma palavra profética. Não, isso não é garantia de salvação, não é base para a salvação, não é em sentimentos. A nossa salvação é baseada, sabe no quê? No conhecimento da verdade de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a base da nossa fé. Irmãos, é maravilhoso nós notarmos como Pedro aqui atesta a respeito da divindade de Jesus Cristo. Porque olha o que ele diz no versículo 2: no pleno conhecimento de Deus e de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está falando aqui? Que Deus e Jesus Cristo são o mesmo, são iguais, ambos Deus, primeira e segunda pessoa da Trindade. É maravilhoso nós vemos a maneira que ele apresenta isso. E aqui Pedro está dizendo qual é a verdade que João atesta aqui. Porque João só fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual é essa verdade? Pedro diz aqui, qual é essa verdade? O pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdade que nos liberta. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você olha para o seu pecado e você fala, eu sou incapaz de me salvar, eu preciso desesperadamente do sacrifício que Cristo fez na cruz, eu preciso entregar a minha vida a Ele, eu preciso falar, Senhor, salva-me, porque eu estou perdido caminhando para o inferno. Então, mediante a isso, a justiça de Deus e a vida de Deus é acreditada, então, nas nossas vidas. A base da nossa salvação é o quê? Conhecermos a Deus por intermédio de conhecermos a Jesus Cristo. Não foi isso que ele disse para os apóstolos? Os apóstolos disseram o que para ele? Senhor, mostra-nos o Pai. E o que Jesus Cristo diz? Quem vê a mim, vê ao Pai. Por que ele diz isso? Porque eu e o Pai, nós somos um. É a mesma pessoa. Deus, Jesus Cristo, é Deus. E através do conhecimento, através dessa intimidade com Jesus Cristo, essa verdade que nós conhecemos, ela é capaz, então, ela nos salva. Irmãos, com certeza Pedro aprendeu esse termo, conhecimento de Deus, no Antigo Testamento.
Porque nós percebemos vários trechos onde ele aparece. Por exemplo, em Êxodo capítulo 5, versículo 2, é dito que Faraó não conhecia ao Senhor. O que ele está querendo dizer com esse termo? Está falando que Faraó não era salvo. Faraó era um incrédulo, ele não conhecia o Deus de Israel, ele não se relacionava com esse Deus. Juízes capítulo 2, versículo 10, diz que toda a geração daquela época de juízes não conhecia ao Senhor. Ou seja, não eram salvos. E se você fizer uma leitura de Juízes, você vai ver o caos que eles estavam vivendo, pelo fato de não conhecerem o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 2, descreve os filhos de Eli, que eram infiéis, e lá diz que eles eram assim por quê? Porque eles não conheciam ao Senhor. Provérbios 2, versículo 5 diz: então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando isso acontece? Na salvação. O Novo Testamento explica como o homem, como você hoje pode conhecer a Deus. E sabe como é que você pode conhecer a Deus? Através de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Não tem outra maneira. A única maneira de você conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. Irmãos, essa é a base, esse é o fundamento da nossa salvação. A nossa salvação não é fundamentada em nada místico, não é baseada em emoções ou sentimentos, é baseada em conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É assim que nós devemos compreender a nossa salvação. Se um dia alguém chegar para você apresentando qualquer coisa diferente disso, você deve entender que esse é um falso mestre e está ensinando uma heresia. Se um dia você se deparar com um falso mestre, com suas heresias, você deve lembrar-se: qual é a fonte da sua salvação? Deus. Qual é a base da sua salvação? O conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E isso vai te proteger, então, quando você for atacado, porque você estará usando o capacete da salvação. Não é isso que compõe a armadura do crente? Por que serve o capacete da salvação? Para proteger a sua mente contra ataques de falsos mestres com suas heresias. Então você vai estar protegido, conforme 1 Tessalonicenses 5,8 diz. E por último, nós vamos ver agora a suficiência da nossa salvação, apresentada no versículo 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura. Verso 3 e verso 4 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, esse texto é um compêndio tão maravilhoso de teologia. O que Pedro está dizendo aqui é algo tão profundo, é algo tão rico, que com certeza a gente podia ficar meses falando sobre essas palavras que ele usa aqui. Mas como nós não temos tempo para tratar palavra por palavra, eu escolhi algumas palavras para que nós entendêssemos então a suficiência da nossa salvação. A primeira palavra que eu gostaria de destacar aqui, de chamar a sua atenção, é a palavra poder, que aparece no versículo 3. Ele fala: visto como pelo seu divino poder. Então o poder aqui é a fonte da nossa suficiência. O que significa isso, irmãos? Tudo o que nós precisamos para viver a vida cristã nos tem sido doado, nos tem sido dado de forma sobrenatural, não porque nós merecemos, mas por causa do poder de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que você precisa para conduzir a sua vida tem sido doado pelo poder de Deus. Isso significa que o poder da ressurreição de Cristo opera hoje através de você que é cristão e através de mim. Como nós sabemos disso? Porque Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua ou que opera em nós ou através
de nós. O poder da ressurreição de Cristo opera hoje através do crente. Isso é maravilhoso porque nós nos tornamos canais de transmissão do poder de Deus hoje. Nós somos receptadores e transmissores do poder de Deus. E isso é um grande privilégio que nós temos por sermos salvos em Jesus Cristo. E a segunda palavra que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, aparece também no versículo 3, quando ele diz doadas. Olha o que ele diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido o quê? Doadas. E essa palavra aqui no original é uma palavra maravilhosa. O poder de Deus, ele nos tem sido doado. Mas qual é o objetivo pelo qual Deus nos doou esse poder? Versículo 3 fala: primeiramente, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas o quê? Todas as coisas que conduzem à vida. Irmãos, isso é um grande encorajamento para você que é cristão, sabia? Sabe por quê? Porque tudo o que você precisa para viver aqui, Jesus Cristo, Deus, doou para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de uma graça além. Você não precisa de uma confirmação do Espírito. Você não precisa de nada. Porque no momento que você depositou a sua fé em Jesus Cristo, tudo o que você precisava para viver nesse mundo, você já recebeu. Amém por isso, não é? Que bênção é sabermos dessa realidade. Porque é o que ele diz aqui. Tudo que nós precisamos, tudo que precisamos para conduzir as nossas vidas aqui, nos tem sido doada. Então nós podemos crer firmemente que nós temos todo o necessário para lutarmos qualquer luta, para batalharmos qualquer batalha, para enfrentarmos qualquer dificuldade. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque aqui é dito que tudo que nós precisamos nos foi doado por Deus. Você tem tudo o que você precisa para viver aqui nesse mundo, e nada que você possa enfrentar nesse mundo é capaz de tirar a sua salvação. Nada. É garantido. Você tem todo o suficiente para viver aqui. Mas ele acrescenta. Ele, além de falar que você tem todas as coisas que conduzem à vida, ele fala que também conduzem ao quê? A piedade. Irmãos, não é difícil para um cristão ser piedoso. O cristão, ele é piedoso como resultado de algo que Deus coloca na sua vida. Por isso que ele diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Você olha para o cristianismo e fala: eu não concordo não, é muita regra, é muito difícil, tem isso, não pode aquilo outro, eu quero viver o cristianismo da minha maneira. É exatamente assim que o incrédulo pensa. Agora o cristão ele tem tudo o que ele precisa para viver de forma piedosa. A propósito, essa palavra piedosa, essa palavra piedade, é uma palavra muito profunda e muito interessante. Sabe o que significa? Significa ser piedoso significa viver para Deus com reverência, lealdade e obediência. É isso que significa ser piedoso. Você é um cristão piedoso? Você tem tudo para ser. Não tem desculpa. Te foi doado tudo o que você precisa para ser um cristão piedoso. E você tem tudo o que precisa para viver dessa forma. Não é necessário que você peça uma graça além, nada disso. Você tem tudo o que você precisa para que você vença o pecado na sua vida. O pecado não pode reinar na vida do cristão. Por quê, irmãos? Porque ele tem tudo para ser piedoso. Ele tem todo o necessário para vencer o pecado na vida dele. E se o pecado está reinando na vida dele, é porque Jesus Cristo não reina. Aonde Jesus Cristo reina, o pecado não habita. Aonde o pecado reina, Jesus Cristo não habita. É impossível. E essa é a realidade que nós encontramos aqui na Escritura. E mais uma vez ele diz como o cristão pode então receber esse poder para viver finalmente de forma piedosa. Olha o que diz o versículo 3. No final dele ele vai falar: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Quem chamou? Deus, para a sua própria glória e virtude. Então, como você pode receber esse poder? Quando você conhece
completamente aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo. Por isso que você precisa conhecer a Cristo. Deixa eu te ilustrar da seguinte maneira. Quantos aqui conhecem o Pelé? Tem certeza? Não, você conhece. O que significa conhecer? Você conhece o Pelé? Você já ouviu falar, né? Quantos aqui já ouviram falar no Pelé? É diferente. Todo mundo, né? Dizem que é a personalidade mais conhecida do mundo, Pelé. Irmãos, muitos de nós dizemos, eu conheço o Pelé. Mas na verdade, não é um conhecer. Nós já ouvimos falar, sabemos quem é, sabemos o que faz ou o que fez. Temos um conhecimento mais superficial. Sabe quando você pode dizer que você conhece uma pessoa? Quando se eu chegasse para o Pelé e falasse, você conhece o Juscelio? Opa, conheço! Juscelio, gente boa, trabalha lá na prefeitura. De vez em quando ele consegue os encaixes para mim no SUS. Isso é conhecer. Quando você conhece alguém, essa pessoa também te conhece, porque é um conhecimento íntimo. Irmãos, hoje, a maioria das pessoas dizem, eu conheço a Deus, mas na verdade, não conhecem. Só ouviram falar. Sabem quem Deus é, ouviram algumas coisas a respeito do amor de Deus, da graça de Deus, mas não conhecem a Deus. Sabe por quê? Porque é dito em Mateus capítulo 7 que um dia Deus vai olhar para muitas dessas pessoas que afirmam conhecer a Deus e vai dizer, apartai-vos de mim, por quê? Eu não te conheço. E não importa se você já ouviu falar sobre mim, se eu não te conheço, você será condenado ao inferno para sempre. Por isso que é muito importante que você entenda o que significa conhecer a Deus. Eu posso dizer que eu conheço a minha esposa. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento de intimidade com ela. Muitos de vocês não podem dizer que me conhecem. Conhecem até certo nível, mas não me conhecem em intimidade. Quem me conhece na minha intimidade? Minha esposa conhece. Irmãos, quando você diz eu conheço a Deus, isso deve significar que você o conhece intimamente. Você conhece a Deus intimamente? Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Você tem vivido de acordo com esse propósito? Você tem vivido para Ele, já que você afirma conhecê-lo? É isso que significa conhecer a Deus. E nós precisamos conhecê-lo. A terceira palavra que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui está agora no versículo 4. É a palavra promessas. Olha o que ele diz. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha que interessante os adjetivos que ele usa aqui. Como são as promessas de Deus para nós, irmãos? São preciosas e muito grandes. Não são qualquer promessas, não, irmãos. Não é qualquer coisa barata, não. São promessas preciosas e grandes, enormes. São promessas muito valiosas. Agora, quais são essas promessas? Vou dar algumas para vocês aqui. Tem muitas outras, mas a palavra de Deus nos diz. Quando Jesus Cristo nos disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham. Qual é a promessa de Deus? Vida abundante. Isso é uma grande promessa para nós. Enquanto nós vivemos aqui nessa vida, nessa terra, nós temos a garantia de Deus que nós viveremos de forma abundante, desde que vivamos para Ele. E Ele continua. Não basta a promessa aqui nessa terra. Principalmente Ele nos prometeu que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, não ouvi. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, nós temos promessa de vida eterna. Mas não simplesmente viver eternamente, nós temos garantia de que viveremos para todo sempre nos céus com nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Todo aquele que coloca sua fé em Jesus Cristo tem a garantia dessa promessa. Irmãos, Ele nos promete vida, Ele nos promete toda a sorte de bênção das regiões
celestes, Ele nos prometeu graça abundante, Ele nos promete alegria, força, orientação, Ele nos promete ajuda, instrução, sabedoria. Que você tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Ele nos prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e Ele cumpriu, Ele o fez. Ele promete que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós podemos nos assegurar, nos agarrar nessa promessa, sabendo que hoje Ele está conosco todos os dias que nós habitarmos nessa terra. E finalmente, Ele nos promete que nós passaremos a eternidade com Ele nos céus. Isso deve encher os nossos corações de alegria. Isso deve fazer com que o seu coração olhe para essas promessas. E quando você entende a realidade dessas promessas, você vai usar essas mesmas palavras que Pedro usa. Ele diz que essas promessas são preciosas e muito grandes. Essas são somente algumas das promessas que nós temos escritas na palavra de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Tem muitas outras. Nós poderíamos passar a noite inteira falando a respeito dessas promessas. O Novo Testamento fala em vários lugares a respeito dessas promessas. Mas sabe, nós podemos ter a certeza de que Deus irá cumprir cada uma das promessas que Ele tem feito para nós. Essa é a garantia que nós temos. Você que tem fé em Jesus Cristo, você pode ter a certeza que Ele cumprirá cada uma das promessas que Ele tem feito a você. E a última palavra que eu gostaria de chamar a sua atenção é a palavra que aparece no versículo 4. Coparticipantes. Olha o que ele diz no versículo 4. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, isso significa, sabe o quê? Quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, você não somente recebe tudo o que você precisa para viver aqui nesse mundo, não somente você recebe tudo o que você precisa para viver em santidade, não somente você receberá todas as promessas de Deus, mas você se torna participante da natureza de Cristo, da natureza de Deus. E essa coparticipação da natureza divina tem dois aspectos, um aspecto presente e um aspecto futuro. Deixa eu explicar para você como funciona. No aspecto presente, eu já desfruto hoje da participação nessa natureza divina. Como isso? Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12 diz que quando eu coloco a minha fé em Jesus Cristo, eu me torno o quê? Filho de Deus. Ou seja, eu me torno participante da natureza divina. Antes, a palavra de Deus coloca uma pessoa que não colocou a sua fé em Jesus Cristo como inimigo de Deus, filho da ira. Mas quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, você já começa a participar da natureza divina. Você se torna herdeiro de Deus, você se torna filho de Deus. Romanos 8:9 diz que ao colocar a minha fé em Cristo, o Espírito Santo passa então a habitar dentro de mim. Então isso significa que a natureza de Deus começa então a habitar, eu sou coparticipante já hoje da natureza divina. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então hoje eu já experimento, eu já sou coparticipante dessa natureza divina. Que bênção! Que maravilha, nós sabemos disso. E esse é o aspecto presente. O Espírito Santo habita dentro de você e faz de você, então, coparticipante dessa natureza divina. E em que essa natureza te ajuda? Olha o que diz o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Fala assim: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Para que serve essa coparticipação presente da natureza divina? Para que você santifique a sua vida. Ela te ajuda a se livrar da corrupção e das paixões que há no mundo. Mas também, irmãos, essa coparticipação tem um aspecto futuro. Você participa hoje da natureza divina, mas no futuro também tem um aspecto dessa participação. Sabe quando? Quando chegar um dia que nós nos apresentaremos
diante de Cristo na eternidade, e nós, segundo as Escrituras dizem, nós seremos como Ele é. E essa é a coparticipação final. Quando nós seremos um com Jesus Cristo. Naquele dia nós teremos corpos glorificados, totalmente libertos da corrupção e das paixões desse mundo. Nós seremos perfeitos, por quê? Porque nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Chegará um dia no futuro, irmãos, que o pecado que você tanto luta, você finalmente conquistará a vitória. Você finalmente será liberto dele para sempre. Você será finalmente um com o nosso Senhor. Você será participante de forma completa em sua plenitude da natureza divina. Então, irmãos, essa natureza divina tem um aspecto presente, mas também tem um aspecto no futuro. A salvação, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Ela é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além delas. Por que é importante nós salientarmos essas verdades, irmãos? Porque falsos mestres sempre distorcem, sempre deturpam a respeito da salvação. Sempre dizem que é dando que se recebe. Sempre dizem que é mediante a libertações, mediante a prosperidade. Muitos dizem que é mediante a confirmações de espírito. Muitos dizem que é mediante a guardar certos mandamentos. Mas nós sabemos que a salvação apresentada nas Escrituras, a sua fonte está em Deus. A sua base é em Jesus Cristo. E ela é suficiente para tudo. Nós não precisamos de mais nada além de sermos salvos. Na verdade, ela é tudo para nós. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração. Incline sua cabeça.